Quando você recebe um diagnóstico de câncer, a sua vida muda totalmente. E é muito comum um certo atordoamento em relação ao que está acontecendo. E isso gera muitas dúvidas e você acaba não sabendo, às vezes, o que perguntar para o seu médico no momento da consulta. Nesse vídeo, vou te falar quais são as principais dúvidas dos pacientes com respeito ao câncer de estômago e quais são as perguntas que você deve fazer para o seu médico para ficar bem informado sobre um caso que é seu, sobre algum parente próximo, sobre um amigo que você quer ajudar no tratamento. Tenha uma conversa franca com seu médico a respeito do diagnóstico para que você tenha todos os esclarecimentos possíveis. O ideal é que você faça um levantamento, que você faça uma anotação dos tópicos que a gente vai discutir aqui, e a gente vai discutir isso mais detalhadamente nos outros vídeos a respeito de câncer de estômago. E o objetivo desse conteúdo de hoje é só te preparar para as informações que são importantes para você saber em relação ao câncer do estômago. Então, anote quais as perguntas que você tem que fazer para que você fique bem informado e fique mais claro possível na sua mente quais são as informações que você tem que ter em relação ao seu tratamento. A primeira informação é a localização da lesão. A coisa mais importante para se saber inicialmente é qual que é o local da lesão no estômago. O estômago é um órgão comprido, mais ou menos como se fosse um C levemente invertido, e mais ou menos 95% dos casos de câncer do estômago são adenocarcinoma. Então é importante você saber a localização do estômago, porque isso é fundamental para definir a escolha do tratamento adequado. Se você tem, por exemplo, uma lesão, um tumor mais proximal, ou seja, mais alto no estômago, você tem uma chance grande de necessitar de uma cirurgia que retire todo o estômago. Enquanto a lesão mais distal, ou seja, na parte mais final do estômago, pode ser tratada de forma adequada com uma gastrectomia parcial. Então é fundamental definir a localização da lesão para que se defina o tipo de tratamento a ser realizado. Uma segunda informação bastante importante é a respeito do estadiamento. O que é o estadiamento? Você vai perguntar para o seu médico qual é o estadiamento da lesão. O que isso significa? Quando você define o estadiamento, você na verdade está medindo e pesando a doença. Ou seja, você está definindo de uma forma indireta prognóstico. Quanto mais inicial o estadiamento, de uma forma geral, a tendência é ser o tratamento menos agressivo e, de uma forma geral, a tendência é que tenha melhores resultados. Então, o estadiamento ele leva em consideração o exame físico, a endoscopia, leva em consideração todos os seus exames de imagem e leva em consideração a biópsia. Todas essas informações são avaliadas pelo especialista para dizer qual que é o grau em que a doença está avançada, ou seja, qual que é o estadiamento e, consequentemente, qual que é o prognóstico disso aí. O terceiro ponto importante, o terceiro grupo de perguntas que você deve fazer são relacionados às opções de tratamento. Depois você sabe a localização, sabe o estadiamento, você precisa saber ter clareza quais são as opções de tratamento para o seu caso específico ou para o caso específico da pessoa que você está acompanhando. Quando a gente discute tratamento, a gente considera uma série de fatores, considera uma série de informações extremamente importantes, incluindo o estadiamento, a condição clínica do paciente, presença de doenças associadas ou não, por exemplo, se a pessoa é diabética, se a pessoa tem doença coronariana, cardíaca grave, tudo isso influencia no tratamento, a idade e até mesmo a experiência e recursos tecnológicos que a equipe que vai tratar o caso tem à disposição para poder usar. Uma coisa é tratar o caso em uma região com poucos recursos ou de tecnologia não disponível. Outra coisa é tratar em um grande centro. Teoricamente, a abordagem é a mesma, mas você pode estar impossibilitado de usar alguns recursos que teoricamente poderia estar disponível. Então, tudo isso tem que ser discutido com o seu médico ou com a equipe que está cuidando do seu caso. A gente tem que ter claro que não é todo mundo que faz o mesmo tipo de tratamento, mesmo que seja a mesma doença. Existem diferenças biológicas que mudam o tratamento de pessoa para pessoa de acordo com todos esses fatores que a gente está considerando. Imagine alguém de 70 anos em excelente estado geral e alguém de 70 anos bastante debilitado e que tenha desnutrição associada ou alguma outra doença grave associada. Então muda muito a proposta de tratamento de acordo com cada caso desse aí. E a decisão para o tipo de tratamento, ela é uma decisão técnica, onde o oncologista vai considerar todos esses fatores relacionados tanto ao tumor quanto ao paciente. Uma quarta pergunta que tem que estar clara na sua cabeça, que o teu oncologista vai poder esclarecer, é o objetivo do tratamento. O que é o objetivo do tratamento? Esse tratamento, ele tem intenção curativa? Ele tem intenção de apenas melhorar os sintomas? Ele tem o objetivo de reduzir o tumor para depois fazer uma outra abordagem, como por exemplo, quimioterapia, algum outro tratamento? Quais são as fases desse tratamento? Vai fazer cirurgia, depois vai fazer quimioterapia? Vai fazer quimioterapia antes, depois vai operar? Enfim, qual que é a estratégia global que o oncologista tem para poder abordar este caso específico?
Quando você for discutir sobre cirurgia, tenha claro principalmente a extensão do procedimento. Vai ser retirado só uma parte do estômago? Vai ser retirado todo o estômago? Como é que é a reconstrução? Quais vão ser as consequências desse tratamento? A pessoa vai ter uma vida normal depois do tratamento? Que efeito colateral que vai ter? Vai poder comer normal? Que tipo de alimento vai comer depois da cirurgia? Então muita gente tem dúvidas sobre esse fato e fica com essas dúvidas, por muito tempo, e isso causa algum sofrimento. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é a respeito de uso de sonda. A pessoa depois do tratamento fica algum tipo de sonda? Quanto tempo fica com essa sonda? Quanto tempo leva para a pessoa voltar a se alimentar normalmente? E quando ela voltar a comer, vai comer todo tipo de alimento ou tem algum tipo de restrição? Então, uma outra coisa importante que pode gerar bastante ansiedade e que deve ficar claro desde o começo do seu tratamento é o tempo estimado para o tratamento. A gente sabe que o tempo mínimo de segmento para um paciente oncológico é de 5 anos. Estatisticamente falando, em 5 anos a gente considera que um caso que a doença não voltou está curado. Mas o tempo de tratamento ele pode variar muito. Ele pode variar de acordo do tempo de quimioterapia, se tem ou não radioterapia associado, a recuperação da cirurgia. Nos casos que tem tratamento com hormônio também isso pode se prolongar por um período mais prolongado. Então você vai ter que ter clareza no que o tratamento vai afetar a sua rotina diária e o que é que você pode fazer para minimizar esses efeitos colaterais e passar por essa fase da forma mais tranquila possível. É importante que você tenha uma noção clara do tempo de tratamento e principalmente quanto tempo você vai precisar de um suporte mais efetivo. Ou seja, será que tem um parente próximo que vai ter que acompanhar durante o tratamento? Quanto tempo essa pessoa vai ter que se afastar do trabalho, se afastar da sua rotina diária para poder acompanhar e dar o suporte necessário para esse caso? Existe realmente essa necessidade de alguém ou você pode fazer o tratamento com um pouco mais de liberdade? Então, esse conjunto de perguntas que você deve anotar para esclarecer com o seu médico que está fazendo o seu tratamento é extremamente importante para que você elimine pelo menos parte da ansiedade associada a todo esse tratamento. Então você anota isso aí e faça essas perguntas. Mas se você não quiser fazer essas perguntas, à medida que você for acompanhando outros conteúdos que a gente vai postar sobre câncer de estômago, todas essas dúvidas vão ficando cada vez mais claras e isso te possibilita o melhor resultado possível no tratamento.